E este Evangelho de João, como nós já conhecemos, é o Evangelho que ele trata de Jesus Cristo, centralizado, todo este Evangelho é centralizado em manifestar, em mostrar Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, e que também Ele é Deus. Nós sabemos, nós temos 4 evangelhos na Bíblia. O Evangelho de Mateus, que é o evangelho que era dirigido para os judeus e que mostra Jesus como Rei de Israel. Nós temos o Evangelho de Marcos, o segundo evangelho, que era o evangelho que mostra Jesus como servo sofredor, aquele trabalhador para Deus. Isaías profetizou que Jesus seria o servo do Senhor e que faria um trabalho para o Pai. E o livro de Marcos todinho, o Evangelho de Marcos todo, mostra Jesus como este servo que foi profetizado por Isaías. Nós temos o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho. E o Evangelho de Lucas foi escrito para mostrar que Jesus era 100% homem, contra as heresias que estavam já entrando na igreja, no início da igreja, entrando heresias que Jesus realmente não encarnou, não era homem como nós. Então, o Evangelho de Lucas todo, ele trabalha nessa perspectiva de Jesus, que mostrar que Jesus era 100% humano. É no Evangelho de Lucas que a gente vê Jesus dormindo, comendo, chorando, porque como nós. E o Evangelho de João é o Evangelho que traz essa visão alta, essa perspectiva que Jesus, além de ser o Filho do homem, além de ser o servo de Deus, além de ser o Rei de Israel, ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que encarnou. Por isso que no Evangelho de João, o primeiro versículo do Evangelho de João, veja comigo aqui, lá no capítulo 1 de João. Do verso 1 ao 3 de João, ele traz essa verdade, essa realidade, e já tem aí o início do Evangelho mostrando que Jesus é totalmente Deus. E nós vamos ver que ele é totalmente Deus, mas ele também diz que ele é totalmente homem. No verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra de Deus, a voz de Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele estava no princípio com Deus. Esse princípio aqui não é o princípio da criação, mas é antes de todas as coisas. E verso 3, agora sim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verso 14 comigo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João já traz essa perspectiva. Jesus é totalmente Deus, é o Deus eterno que encarnou e se tornou o homem. E quando nós chegamos aqui, nesse trecho que nós lemos, João está explicando por que ele escreve toda a história do Verbo encarnado, do Deus encarnado, do Filho de Deus. Volte lá no capítulo 20, nos versos 30 e 31. Eu vou ler um pouquinho antes, no verso 26, para você ver o contexto aqui que ele está trazendo essa verdade, essa palavra do 30 e 31, começando no verso 26. Diz assim: passando 8 dias, Jesus aqui já estava ressuscitado, amém, queridos?
Ele já tinha morrido, ressuscitado, e foram aqueles 40 dias que ele passou aqui na terra, junto com os discípulos, ressuscitado. E ele apareceu várias vezes para muitos discípulos. E o verso 26 diz assim, que ele tinha aparecido, mas no verso 26 diz que 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega também a tua mão, e põe-na no meu lado, não sejas incrédulos, mas crente. Vamos ler essa frase, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Leia agora comigo, bem-aventurados os que não viram e creram. E aí ele continua, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, deixa eu só explicar para você, sinais aqui não são coisas monstruosas, alguma aparição, não. Estes sinais, ele está falando de tudo aquilo que João contou desde o início, desde a encarnação. Todos os feitos de Jesus na sua vida, na sua caminhada aqui, são estes sinais. Amém, querido? Tudo que Jesus fez, esses sinais, tudo que Jesus fez, até a sua morte e ressurreição. Então, João está dizendo, tudo que Jesus fez, tudo que vocês viram em Jesus, tudo que vocês entenderam, aprenderam e caminharam e viram com Ele, todos estes sinais foram registrados neste Evangelho, e também nos outros Evangelhos, e também em toda a Escritura. Em Lucas, o Senhor Jesus diz aos discípulos de Emaús, vocês buscam conhecer as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim. E ele diz que desde Moisés, ele mostra nas Escrituras o que havia sido falado sobre ele. Então, toda a Bíblia fala de uma pessoa só, de Jesus Cristo. E todos esses sinais foram registrados na Bíblia para que creiais. E aqui, principalmente, no Evangelho de João, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o tema da minha ministração hoje é uma palavra que eu aprendi nos estudos, é que crer é unir-se. Vamos ler juntos? Crer é unir-se. Crer é se unir, é unir-se a. E essa palavra, se você procurar um dicionário do grego, que é o verbo que está aqui no grego, ele diz que o pisteu é o grego, o verbo grego que fala aqui. Nos dicionários, diz assim que essa é a raiz da palavra fé, crer, pistes. E pisteu é crer, pistes é fé, pisteu, crer. E aqui é a palavra que traz o significado de crer, de crerem, e de várias designações, declinações que tem o verbo no grego aqui. Mas para nós, é acreditar numa relação moral, diz o dicionário Strong, é um dicionário que eu tenho a Bíblia, e diz que crer, nesse sentido, é acreditar numa relação moral ou religiosa. Não é somente acreditar, mas quando eu digo que creio, quando o Evangelho de João diz que crer, você crê, ou aquele que creu,
quando ele está trazendo essa palavra, ele está dizendo, não é somente crer de acreditar, de assentir com alguém, mas é uma atitude de crer se unindo. É uma atitude moral, numa relação. Esse crer gera uma relação, uma unidade, um caminho junto, andar juntamente com Cristo. John MacArthur, na sua Bíblia, no seu comentário, ele mostra, não só John MacArthur, mas outros, que esta palavra no Evangelho de João aparece 100 vezes, num outro dicionário diz que ela aparece 99 vezes. Então, quando uma palavra aparece muito num livro ou num texto, a gente tem que prestar atenção nessa palavra, porque aqui está a chave para a gente entender o que a Bíblia está nos falando. E essa palavra aparece 100 vezes só no livro de João, no Evangelho de João. Outro dicionário, ele diz assim, que crer também é ser persuadido a. É ser persuadido a andar, a se envolver, e por conseguinte, pôr a confiança, ou confiar, significa nesse sentido da palavra, confiar, que confiança não é uma mera crença, é colocar a vida. Quando você confia em alguém, você coloca a vida na mão dele, é ou não é? Quando às vezes eu ponho a mão no fogo por ele, você está se envolvendo com a vida dele. Confiar, de estar se envolvendo completamente. E esse sentido é muito frequente, diz o dicionário Vini, nos escritos do apóstolo João, sobretudo no Evangelho. O pastor Glênio Paranaguá, quando ele pregou sobre o livro de João, quem ouviu aquelas mensagens do Evangelho de João, do pastor Glênio, você vai lembrar que ele diz que lá, crer no Evangelho de João é unir-se, é estar unido, estar envolvido, é caminhar junto, é estar junto com a pessoa. Isso é o que quer dizer quando João disse isso, que Jesus disse para João, no verso 31, estes, porém, foram registrados, estes sinais, para que creiais, amém, queridos? Que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus. O Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, Ele é um com Deus. E você entendendo, crendo nisso, o verso termina, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Ter vida de Jesus, ter vida no nome de Jesus, é aquilo que Paulo diz, eu já estou crucificado, juntamente com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo e vive em mim, Gálatas capítulo 2, 19 e 20, e ele completa, e a vida que eu tenho agora nesta carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo também está mostrando essa verdade de que crer em Jesus é ter a vida dele, é unir-se a ele, estar unido a ele. E João vai trazer toda essa perspectiva. Então eu quero ler alguns textos de João mostrando exatamente isso. Você entendeu que quando João está falando crer, crendo, todas as declinações deste verbo, ele sempre está trazendo uma figura. O ato de crer é um ato de envolver-se. Se você não se envolve, não se une a Cristo na sua vida, no seu caminhar, Paulo nos ensina também que assim como creste Jesus, assim também andai nele, andai por ele. Agora a nossa vida não é nossa, é nele, nós estamos unidos a ele completamente. E tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós projetamos,
Tudo que nós ansiamos está em Cristo Jesus, porque nós estamos unidos com Ele. E nós temos vários textos que trazem essa perspectiva no Evangelho de João. João 17, vamos lá para João 17. Eu vou repetir, porque é bom repetir. Você entendeu que quando João diz que crê, que alguém crê, o fato de crer é estar unido a Cristo. Amém, queridos? E esse evangelho vai trazer essa perspectiva. No capítulo 17 de João, você sabe que esse capítulo é o santo dos santos do evangelho de João, o centro. É o momento em que Jesus está orando pelos seus discípulos, que estavam junto com ele. Jesus estava pronto, já estava caminhando para a cruz, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, e ele ia voltar ao Pai. E ele está orando pelos seus discípulos, que vão ficar aqui na terra. E nós sabemos que ele não ora só pelos discípulos, ele ora por aqueles que irão de crer em mim. Ele orou por mim e por você que está aqui hoje, naquele dia. E aqui nesse capítulo, que ele está orando, tanto por aqueles apóstolos e discípulos que estavam com ele lá, antes, depois na ceia, mas ele estava orando também por mim e por você, quando a gente cresce. E ele diz exatamente o verso 19, essa figura de que crer é estar unido a Ele. João 17, 19 diz assim: a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes são os apóstolos que estavam com ele na ceia, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu oro por esses que estão aqui comigo na ceia, e eu estou orando por todos aqueles que um dia, por aqueles que em 2022, estarão no dia 10 de abril de 2022, estarão ouvindo a minha palavra. Jesus orou por este momento, que nós estamos aqui, a fim daqueles que vierem a crer no meu nome, na sua palavra. Verso 21, vamos ler juntos? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você entendeu? Ele está orando por nós, e ele está dizendo, aqueles que creem, não só vão acreditar, mas eles vão se unir a nós. Assim, Pai, como eu sou um contigo, eles serão conosco. Eles serão unidos, é isso que ele está dizendo. Eu vou ler de novo o 21 para você entender isso, o que é que ele está dizendo. Que assim como ele e o Pai são um, aqueles que creem em Jesus Cristo também serão unidos a ele, estarão unidos com ele. Verso 21 de novo, vamos ler de novo? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu. Lembra que todos esses sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E esse crer não é somente um assentimento religioso, é uma vida envolvida, é uma unidade com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. E Ele completa, no verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam
aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Essa é a figura, sempre ele trazendo essa perspectiva de que crer é estar unido, assim como ele é um com o Pai, assim como ele diz, eu neles e tu em mim. Quem crê está em Cristo. Quem recebe a fé dada por Deus, pelo Espírito Santo, no momento que ele crê, ele apenas não adere a uma religião, a uma filosofia, ele se une a alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele está unido a Jesus Cristo, ele é um com ele. Outros textos no livro de João também trazem essa perspectiva. João capítulo 1, verso 12. Eu gosto de ler porque unidade traz unidade na fé e no conhecimento. Vamos ler juntos? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Veja aqui, a saber, os que creem no seu nome. Crer é unir-se. Quem creu, recebeu Jesus pela fé, recebeu Jesus pelo conhecimento e pela revelação do Espírito Santo, a iluminação, eles se tornaram filhos de Deus, iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, e agora, eles são agora unidos a Cristo. É uma perspectiva. Veja outro texto, João 3,16. Eu estou andando em João para mostrar que João, quando João fala em crer, ele está falando em unir-se, estar unido. João 3,16, todo mundo sabe de cor esse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha. Preste atenção, quem crê em Jesus, jamais morrerá. Que Jesus vai dizer mais para frente, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ter vida eterna é estar unido a Deus. Amém, queridos? Porque só quem tem vida eterna, o eterno Deus, só Deus é eterno. E quando nós cremos, nós somos unidos a Deus e nós ganhamos essa vida. E ter a vida eterna é estar unido a Jesus, estar unido ao Pai, como nós já vimos em João 17. É essa união. Você está vendo como essa verdade, ela percorre todo o texto, todo o livro de João, que quem crê está unido. Quem crê se une, quem crê segue, quem crê deixa a sua própria vida e agora assume a vida de Cristo em si mesmo. João 3,36, nesse mesmo capítulo, 3,36, ele vai repetir essa sobre a vida eterna. Vamos ler? Por isso, quem crê no Filho tem... E que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não crê, não aderiu, não se uniu a Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Desde que nós nascemos, a ira de Deus já está sobre nós, sem Jesus Cristo. Você sabia? Porque todos pecaram. O salário do pecado. E a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, Romanos capítulo 1 diz.
Deus está irado contra o homem em pecado, que o rejeitou lá no Éden, e continua o rejeitando aqui no Brasil e no mundo todo. Quando estão ouvindo, em vez de crer, eles se tornam rebeldes contra o Filho de Deus. Eles se rebelam, o seu coração se endurece, eles não creem. Mas ele diz, eu estou começando do fim para o começo desse texto, mas no começo ele diz, quem crê no Filho tem a vida, está unido, é a vida eterna, não é qualquer vida, é uma vida eterna, é a própria vida de Cristo, que agora está nele, ele está unido com Cristo na sua natureza. João 4,39, também vai falar sobre essa verdade. Que quem creu, adere, envolve-se, anda com Cristo. 4,39, diz a Escritura, muitos samaritanos daquela cidade fizeram o quê? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me diz tudo o que eu tenho visto. Verso 40, vindo, pois os samaritanos ter com Jesus, o que é que eles fizeram? Pediram que permanecesse com eles, e ficou muitos dias ali. Os samaritanos, que eram um povo desprezado pelos judeus, Jesus atraiu, e esses samaritanos creram, e eles não somente creram, eles pediram para se unir a Jesus Cristo. Pediram para estar, eles não queriam que Jesus fosse mais embora. Eles ficaram juntos, se uniram, queriam ficar junto com Jesus. Esse mesmo sentido não está só em João, mas nós encontramos em toda a Escritura, em todo o Novo Testamento. Por exemplo, capítulo 2 de Atos. Eu mostrei em João, agora eu vou ver que esse mesmo conceito está em todo o Novo Testamento. João, Atos capítulo 2, verso 44. 2,44. Lembra-se que Pedro acabou de pregar o sermão. O primeiro sermão da igreja foi pregado por Pedro. Depois que Jesus subiu ao céu, Pedro ficou à terra, e ele pregou esse primeiro sermão que inaugurou a igreja cristã na terra. E ele diz, 2,44, vamos ler juntos? Vem juntos, e tinham todos os que creram, aqui 3.000 pessoas, creram em Jesus, e quando eles creram, eles não estavam mais sós, eles estavam junto com o corpo de Cristo, unido a Cristo e unidos à igreja, com o povo de Deus. Eles já não andavam mais com outras pessoas, eles andavam com o povo de Deus, aqueles que também eram um com Jesus Cristo. Aqui, deixa eu já fazer uma aplicação rápida. Me preocupa às vezes com cristãos que dizem que creem em Cristo, que são da igreja, seus amigos são do mundo. Em vez de se unir com o povo que é um com o Senhor, eles se unem com um povo que é rebelde contra Deus. Essa afirmação de que crê e não se une a Cristo e não se une à igreja é uma mentira. Não é verdade. A pessoa simplesmente aderiu a uma religião. Ele simplesmente aderiu a uma filosofia. Como diziam antigamente, ele passou para a lei dos crentes. Só passou da lei dos crentes, dos macumbeiros para a lei dos crentes, passou da lei dos católicos para a lei dos crentes, passou da lei dos budistas para a lei do crente. Simplesmente fez isso. Porque se ele não está unido a Cristo, na sua vida, na sua busca de santidade, e ele não está unido à igreja, ele não é um cristão, ele não crê, porque crer é unir-se, crer é unir-se.
4:32 diz a mesma coisa desse livro, 4:32. Da multidão dos que crerão, era só o coração. Quem canta essa música? Guilherme Kerr. Guilherme Kerr era terrível na palavra, né? Veja o que está escrito. Da multidão dos que era que um coração e alma. Só essa parte. Depois eles eram tão juntos que até compartilhavam o que tinham, porque eles eram uma só alma, um só coração, creram, se uniram, se tornaram um só, tanto com Cristo, e ele, quando creram em Cristo, todo o contexto que você vai ver, eles creram na palavra, creram no Evangelho, creram em Cristo e se uniram a Cristo e aos irmãos, era um coração, era uma alma. Um coração é a natureza, a alma é o que pensa, o que sente, o que gosta, os seus desejos, era um só. Estavam juntos. Capítulo 14, verso 1 de Atos. Nós estamos nas quartas-feiras estudando o Evangelho o livro de Atos, e nós passamos por esse texto essas semanas. Diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo. O que é que eles falaram de tal modo, gente? O Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre o novo nascimento, sobre ser um com Deus, crer em Jesus, crer na sua obra, na sua pessoa. E quando eles creram, veja aí, que veio o quê? A crer grande multidão, tantos de judeus como de gregos. Muitos se uniram à igreja, porque creram. Crer é unir-se, é apegar-se, é juntar-se. Capítulo 17, verso 34. Eu só estou pegando alguns textos, porque quando eu estudei eu achei 500 mil textos sobre crer é unir-se. 17:34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O que eles fizeram? Creram e se agregaram, se uniram, estiveram juntos, caminharam juntos, viveram juntos. Aí se tornaram, ele coloca o nome de algumas pessoas, um homem e uma mulher, e muitos outros. Ele traz essa figura, que não era só homem, não era só mulher, o Evangelho é para todas as pessoas, para homens e mulheres, Dionísio e Dâmaris. Ele só cita um de cada gênero, né, para dizer que Jesus vem e salva e todos se tornam um. Capítulo 19, verso 18. Verso 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Isso quer dizer arrependimento. Creu, se arrependeu, se uniu. E o verso 19 e 20 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Vamos ler juntos o verso 20? Assim, a palavra do Senhor.
crescia e prevalecia poderosamente. Ela ia avançando, porque as pessoas iam se unindo a Cristo. E a palavra aqui era a igreja, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, a sua igreja crescia cada vez mais, com pessoas que se uniam. E lembre-se que unir-se nesse tempo a Cristo era ser condenado pela sociedade, era ou não era? Porque quem se unia não dizia mais César é Senhor. Quem se unia a Cristo agora dizia Jesus Cristo é o Senhor. E o que acontecia com eles? Decapitados, jogados aos leões, queimados, crucificados. Então eles aderiam mesmo, eles estavam unidos na vida e na morte com o Senhor Jesus Cristo. Era uma vida completamente unida a Cristo. Os apóstolos, o testemunho dos apóstolos também é o mesmo. Marcos capítulo 4, 20. Volta lá em Marcos 4, capítulo 20. Capítulo 4, verso 20. Isso você encontra também em Marcos 1,18, em todos os evangelhos. Mas mostra que quando os apóstolos creram em Jesus, eles uniram-se a Jesus Cristo. Marcos 4, 20. Acho que eu escrevi errado esse nome. Marcos ou Mateus? É Mateus, desculpa, é Mateus 4, 20. Mateus 4, 20, é que Mateus e Marcos aqui. Mateus 4, 20. Eu vou ler do verso 18 ao verso 20, para você ver o contexto. Veja aí. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores. Verso 20, todo mundo junto. Então eles deixaram imediatamente e se uniram a Jesus. Se uniram a Jesus na fé, na obra, e caminharam com Ele. Deixaram as suas redes, deixaram a sua vida, deixaram os seus próprios planos, projetos, as suas empresas, e seguiram a Jesus Cristo. E deixaram, não estou dizendo para você deixar a sua empresa, não. Mas aqui é o significado, que eles se uniram de tal forma a Cristo, que agora eles caminhavam junto com Ele. E você sabe que a partir daí eles vão juntos com Jesus até a morte, depois na ressurreição e depois no trabalho com o Senhor. João, nós já vimos, Marcos 5,18, só Marcos 5,18, para a gente já fazer uma aplicação desse texto, dessa verdade de que crer é unir-se. Crer é unir-se. 5,18. Aqui, queridos, o contexto desse texto aqui, desse versículo, é o contexto do gadareno, aquele endemoniado que tinha uma multidão de demônios, uma legião de demônios, que ele vivia nos sepulcros, que ninguém podia prendê-lo. Ele era tão demoniado que ninguém, nem com cordas, nem com correntes, podiam segurá-lo, porque ele tinha uma legião de demônios que habitava na vida dele. Isso é verdade, viu? Porque você sabe que eu vim da macumba, sabe ou não sabe? E eu vi legiões, eu vi pessoas endemoniadas que ninguém segurava.
Não tinha homem forte que segurava, não. E isso é verdade. Isso aqui não é mentira, porque eu vi com os meus próprios olhos. E aqui esse homem era assim. Mas Jesus vem e o liberta desta multidão de demônios. O livra desta multidão de demônios. Então, o verso do 14. O 14, os porqueiros, os demônios que saíram do homem foram para os porcos. E os porcos se lançaram no mar, e os porqueiros perderam todos os porcos. E os porqueiros mandaram Jesus sair da cidade, porque estavam mais interessados no dinheiro dele do que na libertação de um escravizado. E aí no verso 15 diz, indo ter ele com Jesus, depois de ser libertado, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o acontecera, o endemoniado e acerca dos porcos, e entregaram. E a partir daí, então, ele foi, verso 19, Jesus, porém, verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse, o quê? Estar com ele. Ele imediatamente se uniu a Cristo, e ele não queria mais ficar lá, ele queria agora estar com Cristo e andar com Cristo. Você sabe do contexto, mas Jesus não deixa, disse, olha, agora vá, pregue na sua cidade, pregue para o seu povo, você já está unido a mim. Mas veja que ele creu e se uniu a ponto que ele queria caminhar, ser um discípulo que fosse junto com Jesus. Ele já estava junto com Jesus e Jesus deixou ali para que ele pregasse o evangelho a todas as pessoas que conheciam ele, que sabiam quem ele era. E agora ele tinha uma autoridade para pregar o evangelho, né? Porque toda aquela região sabia quem era aquele homem. Mas veja, quando ele creu, ele se uniu. E ele se uniu a tal ponto que ele queria ir embora com Jesus, não queria ficar mais ali. Queridos, portanto, receber o dom da vida eterna, quando nós vimos em João capítulo 1, verso 12, que diz que aqueles que receberam a Cristo, se tornaram filhos de Deus, receberam a vida eterna. Esse receber, esse crer, carrega o sentido de que crer é unir-se. Quero que você diga comigo novamente, crer é unir-se. Quem crê e não une-se, não se une, quem diz que crê e não se une, ele é apenas um religioso, ele é apenas um fideísta, ele tem fé na fé. Você já ouviu gente dizer assim, eu tenho muita fé, e a minha fé, e a minha fé, e a minha fé, e a minha fé, a fé dele fede tanto. Ele tem tanta fé que ele fede. Porque a minha fé é esforço, a minha fé é suor, como diz o pastor Clênio SCC. É trapo de imundícia, como diz Isaías. Essa fé que eu faço, eu tomo, eu diz, mas a fé que é o crer, que nos é dado por graça, ele nos faz unir a Jesus, e eternamente, a gente não deixa mais. Eu lembro o dia que eu criei, há 44 anos atrás, daquele dia em diante, eu me uni a Cristo, e eu não largo mais Jesus Cristo, porque não tem outra vida, é esta vida. Crer é receber a mesma natureza de Cristo. Vamos dizer juntos? Crer é receber a mesma, que é o que diz Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra,
vos darei um coração de carne, porei de vós um espírito novo, colocarei em vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Jesus diz: quem crê em mim, jamais morrerá. Passou da vida para a morte, tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, porque agora ele tem a própria natureza de Cristo, e a natureza de Cristo é eterna, está nele. Quem crê tem a mesma mente de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quem crê tem a mesma natureza. Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é obediente, Jesus ama o Pai, Jesus obedece ao Pai, Jesus ama a palavra de Deus, Jesus faz sempre a vontade de Deus. Quem recebeu a natureza de Deus é igual a Jesus e anda assim. Tem a mesma mente. A mesma mente é o mesmo modo de pensar. Ele já não anda segundo o curso do mundo, porque agora ele passou da morte para a vida. Ele foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele agora tem uma nova identidade. Ele já não é filho do diabo, ele não é já mentiroso, ele não é um cara qualquer, agora ele é filho de Deus. Ele tem um nome, uma identidade, e ele tem uma nova mentalidade. Os seus pensamentos são os pensamentos de Cristo. A sua vontade, os seus projetos. Qual era o projeto de Jesus Cristo aqui na terra? Cumprir o supremo propósito de Deus. E qual é a vontade de quem uniu-se a Cristo pela fé? Viver para cumprir o projeto eterno de Deus. Viver para a glória de Deus, Efésios capítulo 1, verso 5. Ele vive para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Eu crio família para Deus. Eu trabalho para Deus. Eu tenho empresa para Deus. A minha mentalidade é essa. Eu tenho a mesma natureza, eu tenho a mesma mente de Jesus Cristo. Amém? Porque eu estou unido a Ele. Tenho o mesmo propósito de vida. É o que Paulo dizia. O viver para mim agora é Cristo. O morrer é lucro. Qual era o alvo? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E qual era o alvo? Ser semelhante a Jesus. Ser a medida da estatura do varão perfeito, ele diz. Quem é o varão perfeito? Jesus Cristo. Ele queria ter a estatura, a medida dele. Crer em Jesus Cristo, segundo João, é receber a mesma natureza de Jesus Cristo pelo novo nascimento. Agora você só é igual a Jesus se você nascer de novo. João capítulo 3, verso 3, para a gente concluindo. João capítulo 3, você sabe que João, inclusive nós vamos cantar na cantata uma música que fala esse texto aqui. Nicodemos era um religioso, era um fariseu do judaísmo. Ele era um dos principais. Verso 1 diz isso, volta no verso 1 para você ver aí. Verso 1, João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Um do quê?
dos principais. Fariseu era aqueles que ensinavam a palavra, que pregavam a palavra, eram os teólogos, os mestres do povo. E este homem, verso 2, veja, passa o verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes o quê? Sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Quando ele disse isso, o que é que Jesus disse para ele? Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O modo de nós estarmos unidos a Cristo pela fé é o novo nascimento. Novo nascimento não é mudança de religião. Novo nascimento não é mudança de costume. Novo nascimento não é mudança de roupa. Claro que quem é nascido de novo sabe como se vestir. Não porque uma igreja manda tem que ser essa roupa ou aquela, mas porque agora ele tem a vida de Jesus nele. E ele sabe como se vestir corretamente. E o único modo de nós estarmos unidos a Cristo, pela fé, crendo, é pelo novo nascimento. Você já nasceu de novo? Porque quem nasceu de novo, creu e está unido com Cristo eternamente. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por conhecer essa verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos para entender isso. Obrigado pela vida de Cristo em nós. E, Senhor, nesta noite, quem está aqui, quem está vendo pela internet, ou quem virá a vir este vídeo, algum dia, salva pela Tua graça, Senhor. E que ele creia, como diz a Tua palavra, não apenas acredite, mas creia, unindo-se a Ti, até que o Senhor volte e vivamos contigo eternamente. Seja tudo para a glória do Seu nome. Crer é unir-se. Vamos dizer juntos mais uma vez? Crer é unir-se. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da
a glória deste mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Jesus, 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 Jesus. Mais uma vez.